te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades e envolver-me a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, 24 e 25. Amém. Bom dia a todos. Como é bom estar aqui mais uma vez. Louvado seja Deus por nos ter preservado o fôlego de vida. Só isso já é uma bênção muito grande. E mais bênção ainda é estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra do Senhor aí no Brasil tão cedinho, né? E vocês já estão aí prontos para a honra e glória do nosso Deus. Neste momento eu quero chamar o nosso convidado especial, Pastor André. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, irmã. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Espero que com o Amém. Senhor também esteja tudo bem. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Eu peço até desculpas às irmãs se poder aqui abrir a janelinha, mas esperamos que todos nós possamos aprender juntos mais uma vez nessa manhã, tá bom? Amém, amém. Então, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Pode orar conosco? Sim, com certeza. Amém. Grande Pai, grande Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que nesta manhã o Teu Espírito venha nos convencer, ao mesmo tempo venha falar a nós a despeito da nossa natureza, nossa vida, e possamos nós, a cada dia, buscarmos na perfeição de Cristo o nosso representante e, ao mesmo tempo, o nosso Salvador, aquilo que precisamos para a nossa caminhada. Ajuda-nos a termos uma compreensão melhor daquilo que Ele é como essência,
para aquilo que precisamos ser, daquilo que nós precisamos ter e viver. Perdoa os nossos pecados, Pai, e ajuda-nos a aprender mais e mais de Ti e continuar avançando a despeito daquilo que o Senhor tem a fazer em nós e nós precisamos ter de vós. Por favor, nós te pedimos isso e agradecidos nós estamos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Nós iremos hoje, irmãos, trazer uma palestra voltada para um momento tão importante da nossa caminhada cristã, que é justamente sobre a humanidade e a divindade de Cristo Jesus, para a compreensão nossa a respeito sobre assuntos relacionados a movimentos que têm se levantado desde a era apostólica até os nossos dias. Estão me ouvindo bem? Eu estou, pelo menos. Ok. Só um momento, irmãs, que o compartilhamento aqui deu um pequeno problema, mas já melhora. Ok. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre a natureza humana de Cristo e também o perfeccionismo. Esse é um assunto que envolve até o último dia da nossa existência aqui nessa terra. Até porque as frentes de pensamento com respeito a esse assunto, ele avança desde o momento em que Cristo foi encarnado na terra até o último dia da nossa estadia aqui. E como isso entra em contradição, contraposição, professor André? Imagina, as duas linhas diferentes de pensamento. No contexto da assunto, os persionistas, ele muito assunto no livro grego, algumas traduções do grego, e também o que a Bíblia apresenta na pessoa de Paulo e o próprio Jesus. Vamos lá. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que nos liga a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isso deve constituir nosso estudo. Esse estudo estará aberto para a nossa compreensão. E, ao mesmo tempo, a encarnação de Cristo é um tema que nós iremos estudar, segundo Ellen White, por muitos anos, na eternidade. Vocês estão conseguindo me ouvir? Falhou no início, pastor. Falhou no início, mas agora conseguimos. Ok. Vamos dar continuidade. Em algum momento, Ruth, se chegar a falhar, você, por favor, me contextualiza, que aí eu posso voltar da lâmina anterior ou do conteúdo que já foi passado também. Eu acredito que vocês estão gravando Sim, sim, né? Ok. sim. Vamos continuar avançando. Amém. Ao estudarmos o tema, irmãs, vamos hoje tirar, em outras palavras, né,
não tirar as sandálias literais, mas permitirmos que a luz do Espírito Santo possa nos dar compreensão sobre esse assunto e assim avançarmos nessa parte do conhecimento desse tema tão importante. Com qual natureza humana Cristo encarnou? Essa é a pergunta que vamos tentar responder nessa pequena apresentação. Tinha ele propensões para o pecado, como todos nós? Será que ele tinha as mesmas inclinações para o pecado como eu e vocês que estão ouvindo? Ou ele possuía uma natureza moral isenta de tendências para o mal? Como era a natureza de Cristo? Vamos buscar entender um pouco sobre a linha de pensamento sobre os pré- e pós-lapsarianos, como assim é chamado. Vamos lá. Em geral, os adventistas, no adventismo, o tema da natureza humana de Cristo se divide em basicamente dois segmentos: pré-lapsarianismo e pós-lapsarianismo, que a Igreja Adventista adotou não mais esse termo pré e pós, mas sim a natureza de Cristo eterna, humana. Esse termo pré-lapsarianismo e pós foi um termo apresentado por um homem chamado Ário, que ele levantou essa teoria no meio da igreja, dos pais da igreja, defendendo vamos dizer assim, a encarnaceidade, se assim propriamente dito, de Cristo antes e pós o pecado. E após o pecado, não, antes do pecado Adão e Eva e pós o pecado aqui de Adão e Eva. Então, ele apresentou argumentos e por muito tempo essa linha de pensamento está na igreja, mas a igreja adotou esses dois termos hoje, eterno e humano, ok? Os pré-lapsarianos entendem que Jesus encarnou com uma natureza humana semelhante à de Adão antes da queda, portanto, diferente da nossa. O resultado dessa visão é a ênfase em Cristo como nosso substituto no processo da salvação. Em contrapartida, os pós-lapsarianos, por sua vez, creem que Jesus encarnou com uma natureza moral semelhante à de Adão, depois da queda. Isso o tornaria igual a qualquer ser humano, com tendências pecaminosas. Para os pós-lapsarianos, Cristo tinha natureza pecaminosa, mas não era pecador, pelo fato de não ter cometido nenhum ato pecaminoso. Assim, se Cristo não cometeu pecado, mesmo tendo propensões como as nossas, inevitavelmente, todo ser humano, para ser salvo, precisa passar no mesmo teste em que Jesus foi aprovado. Ou seja, nesse caso, a salvação depende da obediência humana. Um ponto de contradição que existe na visão do pós-lapsarianos é que nós precisamos viver como Jesus viveu e no contexto de pecado que ele tinha na percepção dos pós-infectado, nós devemos viver uma vida de obediência conforme a vida que Cristo levou aqui na Terra, pós-lapsariano, e não pré-lapsariano. A salvação vem pelas obras e não pela fé em Cristo Jesus. Esse é um dos grandes perigos que acontece justamente na visão pós-lapsariana. Algumas características morais do Senhor descritas na Bíblia não podem ser verificadas em nenhum outro ser humano, e isso desde a concepção no ventre materno. De acordo com o relato de Lucas, o anjo Gabriel anunciou que a gravidez de Maria seria fruto da operação do Espírito Santo, da qual nasceria um ente santo. Essa expressão jamais foi atribuída a outra pessoa nas Escrituras, pois todos pecaram. Está lá na Bíblia. O anjo acrescenta que Jesus seria chamado Filho de Deus. Por outro lado, a Bíblia é clara ao atribuir pecaminosidade inerente ao ser humano
desde a concepção uterina. Em Salmo 51, todos os seres humanos têm a natureza pecaminosa desde a concepção, desde o momento em que os seus pais tiveram contato carnal. E nisto, Jesus, a Bíblia apresenta que ele era diferente. O apóstolo Pedro se referiu a Jesus como o Santo de Deus e não foi corrigido pelo Senhor. Está lá em João. Porém, as Escrituras revelam que todos os seres humanos estão debaixo do poder do pecado e que há uma força interior em cada pessoa impelindo-a ao erro. Está lá em Romanos. Por sua vez, o próprio Cristo foi categórico ao negar a existência de propensões pecaminosas em sua natureza. Quem dentre vocês me convence de pecado? Em João 8,46. Agora, quando você olha para João 16,8, olha só o que diz. Na mesma linha, o apóstolo João afirma que em Jesus não existe pecado. Nessa passagem, o termo pecado é hamartia. Esta está acompanhado do verbo existe, que evoca a noção do pecado como essência e não como ato, o que não anula o fato de Jesus não ter cometido pecado. O único ser que convence o ser humano de pecado é o Espírito Santo. E nesse aspecto, Jesus, ele se coloca no campo em que ele, o Espírito Santo, não o convence de pecado. E nesse aspecto, Jesus está se dizendo, está se colocando como aquele que não tem pecado em sua essência. Não o ato, mas em si natureza. O exame das passagens bíblicas acima permite compreender que, no aspecto moral, a natureza humana de Cristo se assemelhava à de Adão antes da queda. Ou seja, como o primeiro homem, Jesus não possuía propensões pecaminosas. Ponto esse muito importante para a nossa compreensão no aspecto da teologia de Cristo. Porém, a Bíblia revela que, do ponto de vista físico, Cristo parecia com a humanidade pós-pecado. As Escrituras evidenciam que o corpo de Cristo é exatamente como o nosso. Estava sujeito a necessidades físicas e a suscetibilidades emocionais, como fome, sede, cansaço, dor, angústia e até mesmo a própria morte. O nosso Senhor, irmãos, ele viveu nesse mundo de forma especial, sem pecado, mas com a natureza humana, não infectado, mas afetado. Qual a diferença entre as duas palavrinhas? Infectado no aspecto moral, mas afetado no aspecto físico, ok? Nessa linha, Paulo ensinou que Jesus encarnou entre nós, em semelhança de carne pecaminosa. Romanos 8,3. Com essa expressão, o apóstolo Paulo reforçou o ensino de que Jesus tinha um corpo humano semelhante ao nosso, sujeito aos efeitos do pecado. Ellen White endossa essa posição dizendo: Cristo, o segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa, em benefício do homem, ok? Tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome e à sede. Era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Nele não havia mancha nenhuma de pecado. Olha que palavra forte Ellen White coloca para o contexto de Cristo na Terra. Ainda assim, em português e em grego, em semelhança de significa parecido com e não igual a. Isso fica evidente em outra passagem paulina. Jesus, subsistindo em forma morfê de Deus, não julgou como usurpação o ser ixar igual a Deus. Antes tornou-se em semelhança homoiol de homens. Nesse texto,
fica evidente que para Paulo, Jesus é igual a Deus, ou seja, possui todos os atributos divinos e semelhante aos homens, isto é, compartilha com a humanidade algumas características não morais decorrentes do pecado. Jesus era diferente. E nós precisamos entender mais ainda a respeito dessas diferenças. A comparação em semelhança de carne pecaminosa equivale em semelhança de homens. Nessas frases, o apóstolo estava dizendo apenas que Cristo assumiu um corpo humano como o nosso, ou seja, que ele foi reconhecido em figura humana. Isso significa que Jesus encarnou com algumas características de um ser humano pecador e, portanto, era semelhante a nós. Para não colocar a Bíblia em contradição, só é possível admitir que essas características sejam físicas e emocionais, mas nunca tendências morais corruptas. A Bíblia ela deixa alguns pontos bem interessantes a nós meditarmos. Olha só. No entanto, se Jesus não tinha propensões pecaminosas, como foi então tentado em todas as coisas? À nossa semelhança, mas sem pecado. Vixe, agora que ficou difícil, hein? Estaria esse texto dizendo que Cristo tinha propensões ao erro, como todos nós, mas que mesmo assim não cometeu atos pecaminosos? O que esse texto tem a dizer para nós? Vamos lá. Para responder a essas perguntas, é preciso saber o que é, de fato, a tentação. No Éden, capítulo 3, e no deserto, Lucas, capítulo 4. Fica mais claro quando nós buscamos no próprio texto e na apresentação dos dois Adãos, como foi que aconteceu, irmãs? Podemos entender melhor esse tema antes de possuir propensões pecaminosas. Após a argumentação da serpente, o primeiro casal acreditou que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Nessa passagem, é possível perceber três aspectos de toda a tentação: fisiologia, visão e também o quê? Orgulho. A vontade de comer o fruto representa todos os desejos de ordem biológica, como sono e sexualidade. O juízo estético de Adão e Eva em relação ao fruto representa toda a tendência humana de avaliar as pessoas e as coisas pelo que se vê. A compreensão equivocada deles de que o fruto poderia lhes dar entendimento foi a tentação de imaginar que pudessem ser mais sábios que Deus. Observe que os três pontos estão dentro do contexto do pecado de Adão e Eva: fisiologia, fome, visão, como ter ali a percepção do que está acontecendo, e orgulho, o desejo e, ao mesmo tempo, aquilo de querer ser mais e melhor que Deus, ou, melhor não, e ter a mesma compreensão de Deus, a mesma noção. Observe que, mais adiante, fica mais claro quando nós apresentamos os textos do Novo Testamento para esse assunto. Observe, como o segundo Adão, lá em 1 Coríntios 15:45, Romanos 5, Cristo foi submetido ao mesmo teste. De acordo com a sequência de Lucas, o diabo tentou Jesus no deserto assim: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Fisiologia, a mesma tentação. E, elevando, mostrou-lhe no momento, todos os reinos do mundo. Visão. 3. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Orgulho. Na última tentação, o diabo queria que Jesus usasse uma estratégia humana de poder e não a que estava determinada pelo Pai. Ao jogar-se do pináculo do templo para forçar um salvamento espetacular dos anjos, Jesus comprovaria que era o Messias. Contudo, a vontade de Deus era que as pessoas chegassem a esse entendimento pela fé nas Escrituras e não
pela presunção do que a pessoa entendia. E aqui está a parte fisiológica, visão e orgulho, em que foi apresentado lá no contexto do livro de Gênesis. Mais adiante um pouco, o veredito do Novo Testamento diz assim: esse mesmo padrão tridimensional da tentação também se verifica em relação a todo ser humano. Ao nos exortar contra a tentação, o apóstolo João disse: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, fisiologia, a concupiscência dos olhos, visão, e a soberba da vida, orgulho, não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. Nesse texto, vemos os 3 aspectos da tentação mais uma vez: fisiologia, carne, visual e, ao mesmo tempo, orgulho, soberba da vida. Observe mais adiante algo que pode nos dar mais compreensão. Assim, vamos lá? Assim, cada ato pecaminoso que somos tentados a praticar origina-se em uma das 3 gavetas infernais, se assim podemos dizer. A fisiologia nos afeta em relação aos desejos inerentes à composição biológica de todo ser humano, que em si mesmos não são pecaminosos. Por meio da visão, o inimigo nos ataca a usar nosso juízo estético e nos iludir com as aparências e escondendo os custos terríveis de uma decisão errada. E o orgulho é o ponto em que o inimigo nos tenta ser mais parecidos com ele. No céu, ele quis ser mais sábio que Deus e acreditou que poderia viver sem depender do Pai. Observe que, desde Adão, essas 3 gavetas vêm sido utilizadas em todos os aspectos da humanidade. Quando chega em Jesus, Jesus já está 4.000 anos mais afetado, não infectado do que Adão. O cenário é diferente. Jesus está no deserto, Adão está no jardim. Jesus está 4.000 anos mais, vamos dizer assim, afetado do que Adão, que está com poucos anos de vida. Jesus teve fome, Adão não tinha fome no contexto biológico dentro do jardim do Éden. Fome tinha, normal, mas não a fome extrema que Jesus teve, de 40 dias e 40 noites no deserto. Satanás veio pessoalmente a Jesus. No Éden, Satanás se apresentou como uma serpente, e ali Satanás se apresentou numa roupagem de anjo de luz para enganar a Jesus. E quando você faz contrastes entre o Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão, você consegue perceber que no campo da tentação, Jesus foi muito mais assediado por Satanás do que o próprio Adão, que não foi enganado, mas ele tomou a sua decisão diferente do contexto de sua esposa, Eva. Nesse sentido, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A expressão "a nossa semelhança", do grego homoiotes, indica que a tentação de Cristo não foi exatamente igual à nossa, mas parecida. Isso fica claro, por exemplo, pelo fato de, obviamente, o Senhor não ter enfrentado as exatas tentações de uma mulher divorciada com 4 filhos para criar, vivendo numa metrópole nos dias de hoje. E aí ela pode dizer: mas como Jesus foi tentado em todas as coisas, se ele nunca foi uma pessoa que teve filhos e nunca jamais teve uma gravidez e está morando numa metrópole como essa aqui agora, de São Paulo, com tantos milhões de habitantes, esquecido do mundo? Imagina só uma mulher grávida ou uma mãe de família dizer isso. Mas Jesus, ele não precisou passar pelo campo de uma gravidez ou de ser pai de 4 filhos físicos para poder ter experimentado a essência do pecado, que no contexto não é de ter pecado, mas de passar pela tentação e a essência do que o pecado trouxe na sua raiz para ele em tentação. Vamos mais adiante, já avançando para a linha de conclusão.
Além disso, a cláusula sem pecado, hamartia, indica a principal diferença entre a nossa tentação e a de Cristo. Enquanto ele era sem pecado, nós enfrentamos a tridimensional tentação com as nossas concupiscências, que são propensões pecaminosas. Isso não nos coloca em desvantagem em relação a Cristo. Ao contrário, faz dele nosso perfeito substituto. Ou seja, eu não me coloco como pequeno diante do meu Senhor, ou diante do campo da tentação, mas eu me coloco em Cristo como aquele que pode vencer e que venceu, e assim eu consigo vencer por meio do sacrifício dele. Louvado seja Deus por ele ser o nosso irmão, perfeito nosso irmão, que pôde vencer o pecado. Com a natureza humana semelhante à de Adão no aspecto moral, Cristo venceu onde o primeiro homem falhou, e assim libertou a humanidade das garras do inimigo. Lá em Romanos capítulo 5, verso 11, verso 12. Pecado versus pecados. O termo grego traduzido como pecado, na versão Almeida, revista atualizada, é hamartia. Em seu uso mais consagrado do Novo Testamento, essa palavra se refere a tendências pecaminosas e significa errar o alvo, o que denota uma espécie de falha pecaminosa no DNA do ser humano. No Novo Testamento em geral, a hamartia se refere às formas mais abstratas de pecado, como as propensões pecaminosas. Nas vezes em que alude às ações pecaminosas, o termo é acompanhado de verbos que indicam atitude como cometer e praticar. Palavras como paratoma, parabases e paramônia são usadas para o pecado como ato e são traduzidas como transgressão e delito. Em Efésios, na mesma sentença, Paulo usa delitos, paraptoma, e pecados, hamartia, para descrever a perdição humana. Isso indica que, para o apóstolo, a salvação em Cristo não se restringe aos nossos atos pecaminosos, mas também e, sobretudo, à natureza pecaminosa que possuímos. Que texto interessante, né? Isso indica que, para o apóstolo, a salvação em Cristo não se restringe aos nossos atos pecaminosos, mas também e, sobretudo, à natureza pecaminosa que possuímos. Ou seja, a decisão que tomamos de continuar pecando. Porque, uma vez que temos a natureza pecaminosa, a Cristo compete a nós nos dar uma oportunidade de mudança e, ao mesmo tempo, de dar-nos a transformação do seu caráter em nós. Há solução para nós, mesmo estando em total desvantagem no aspecto, não desvantagem, a palavra certa, mas em total diferença de Cristo, que não foi infectado, mas há esperança para nós. Quando nós nos encontramos em total infecção, olhamos para aquele que é perfeição, e assim temos esperança de que ele vai nos ajudar em nossas, vamos dizer assim, em nossa condição de pecado. Esse é o nosso irmão mais velho, que pode nos conceder a vitória naquilo que nós estamos hoje infectados da condição do pecado. Como os autores bíblicos, Ellen White é categórica ao negar a possibilidade de Jesus ter encarnado com tendências pecaminosas. Na carta emblemática enviada ao pastor William Becker, em 1895, a pioneira não deixa a mínima dúvida com respeito à sua posição sobre o assunto. Ela apresenta Cristo como segundo Adão e exorta para que ninguém sugira que o Senhor tivesse um menor vestígio de pecado em sua natureza humana. Não sei se vocês sabem da história desse homem, desse pastor. O pastor Becker, ele surgiu com pregações e, ao mesmo tempo, ensinamentos falando sobre a natureza de Cristo, em detrimento justamente das passagens bíblicas. E ele argumentava nas igrejas que Cristo tinha a natureza pecaminosa e que, ao falar sobre Cristo, nós deveríamos e devemos nos assemelhar a ele em tudo, e até em obediência, e, ao mesmo tempo, ele tinha, como vamos dizer assim, por conhecer a nossa natureza, olha que coisa, ele conhecia as nossas dores. E, ao falar sobre conhecer nossas dores,
é como se ele estivesse vivendo em pecaminosidade. Só que ele conhece as nossas dores também, por nós sermos pecaminosos, mas no aspecto de conhecer as nossas dores, ele conhece as nossas limitações, porque ele mesmo nos criou, irmãos, nos fez 20 vezes lá no Éden fortes, mas hoje estamos 20 vezes mais fracos e conhece as nossas dores. Não deve haver a mais leve apreensão em relação à perfeita isenção de pecaminosidade na natureza de Cristo. Não deve haver. E Ellen White diz ainda mais, olha só, Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Deus fez por nós o melhor de tudo que ele poderia ter feito quando enviou do céu um ser sem pecado para manifestar a este mundo de pecado o que aqueles que são salvos precisam ser. Olha, mas ele não assumiria nem mesmo a natureza dos anjos, e sim a humanidade, perfeitamente idêntica à nossa, exceto pela mancha do pecado. Um corpo humano, mente humana, com todas as suas características peculiares. Olha só o que ela mais diz ainda, irmãos. Ellen White falando sobre verdade sobre os anjos. As passagens mencionadas não deixam dúvidas quanto ao pensamento de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo. Para ela, evidentemente, Jesus não encarnou com uma natureza depravada. Porém, existe uma série de textos que parecem contradizer o pensamento apresentado nessas passagens. Veja alguns deles. Olha só. Por 4.000 anos, o ser humano tinha estado a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim, poderia salvar o homem das profundezas da sua degradação. Parece que ela está contradizendo aquilo que anteriormente ela disse. Agora vamos mais adiante. Cristo, de fato, em realidade, uniu a natureza pecaminosa do homem à sua própria natureza, o que, irmãos? Sem pecado. Cristo, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomou nossa natureza em seu estado deteriorado. Irmãos de Deus, parece que estamos num grande conflito. Jesus aceitou a humanidade quando ela havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Aceitou a fraqueza da humanidade, assumiu a natureza humana e arcou com as fraquezas e degenerência da humanidade. Queridos irmãos, nessas passagens, os textos mais desafiadores são os adjetivos degenerada, deteriorado e os substantivos fraqueza e degenerência, além da expressão natureza pecaminosa. Parece que Ellen White está se contradizendo com respeito a esses textos, não é? Mas, irmãos, nesses textos, a serva do Senhor está falando a respeito sobre a condição afetada física do corpo de Cristo. Em todos os textos que encontrarmos Ellen White usando os termos referidos relacionados com o Salvador, e a fará sempre do ponto de vista da degenerência física, herdada no corpo não glorificado, quer dizer, das incapacidades e limitações próprias da condição humana, porém nunca do ponto de vista da moralidade humana. Veja, Ellen White resume a tensão presente em seus escritos sobre a natureza humana de Cristo em uma frase. Ela diz que Jesus uniu a natureza pecaminosa do homem à sua própria natureza sem pecado. Se Cristo encarnou com uma natureza sem pecado, como ele poderia ter propensões pecaminosas? Logo, nesse contexto, natureza pecaminosa em relação a Cristo não pode significar tendência para o erro, mas em harmonia com a Bíblia e outras passagens categóricas da autora, é possível afirmar que essa expressão está se referindo a consequências físicas e não morais do pecado, como fome, sede, cansaço, dor, angústia e até a própria morte. Ellen White tornou evidente que era esse seu posicionamento quando, por exemplo, disse que Cristo
é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir paixões semelhantes às nossas. Em outro lugar, ela ressalta que Cristo era um poderoso intercessor, não possuindo as paixões de nossa natureza caída, mas rodeado das mesmas enfermidades. Irmãos de Deus, eu não vou ler a carta a Baker, certo? É uma carta longa. Vocês poderão obter essa carta no próprio site da divisão, como podem também ter aí no PowerPoint, se vocês quiserem tirar print, eu posso postar a palestra aqui para a irmã Ruth e ela compartilhar com vocês. Vocês podem estudar mais um pouco, lendo, e eu vou dar uma referência de um livro que vocês poderão ler, muito bom, e assim vocês poderão tirar mais e um melhor aprofundada a conclusão, tá bom? Ellen White trata o assunto da natureza humana de Cristo de modo semelhante ao que ocorre na Bíblia. Emerge dos escritos inspirados dela a compreensão de que a natureza moral de Jesus era isenta de qualquer mancha de pecado. Porém, do ponto de vista físico e emocional, Cristo se tornou um de nós, porque sofreu com as consequências do pecado, porque sofreu com a consequência do pecado, mesmo sem tê-lo em sua natureza, nem ter cometido nenhum delito. Ao escavarmos o precioso terreno da humanidade de Jesus, podemos encontrar o tesouro da misteriosa graça divina e evitar sérios problemas em nossa teologia. Na encarnação, Jesus Cristo, o eterno Deus, esvaziou-se de sua suprema glória, assumiu a forma de servo, tornou-se parecido conosco, humilhou-se até o tipo mais terrível de morte. Irmãos, Cristo é o nosso substituto legal, porém ressuscitado pelo próprio poder, com as marcas eternas de seu amor infinito, foi exaltado e entronizado nas cortes celestes, onde vive para interceder por nós, como nosso perfeito sumo sacerdote e no perfeito sumo, vamos dizer assim, posição sacerdotal. A ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Meus irmãos de Deus, aqui eu concluo essa parte da apresentação. Caiu de novo a internet, Ruth? Não, Deu para ouvir? deu. Irmãos, essa parte da apresentação do trabalho ou da palestra, eu digo para vocês o seguinte: desde o primeiro século, quando João escreve o Evangelho de João para as igrejas da Ásia, João estava defendendo a humanidade e a divindade de Cristo no Evangelho de João. Se você quiser dar uma olhadinha mais aprofundada no livro de João, e você vai perceber que João ali apresenta Cristo como humano divino, divino humano, uma comparação muito clara. Quando você ler ali a história de Nicodemos, capítulo 3, você consegue encontrar paralelismos fantásticos. Vou deixar essa atividade para você, não vou contar, só vou dar alguns spoilers aqui para você poder pesquisar. Veja o horário que Jesus se encontrou com Nicodemos no capítulo 3. E veja os horários que Jesus se encontrou com a mulher samaritana no capítulo 4. E daí, não vou dizer mais nada. Faça paralelismos ali entre Cristo, ou melhor, Nicodemos e a mulher samaritana. E você vai ver como João apresenta a humanidade e a divindade de Jesus numa clareza tremenda, e assim deixando claro para os leitores da sua época que naquele contexto surgiu dois grandes, fortes movimentos heréticos, chamados de docentistas, povo que acreditava que Jesus tinha recebido, na verdade, ele veio com a divina influência e pegou uma capa humana. Ao mesmo tempo, havia também um outro grupo chamado de ebionitas, que acreditavam que Jesus nasceu humano, mas recebeu um chamado especial na Terra e se tornou humano divino, diferente dos docentistas, que foi o divino se tornou humano. E assim várias contradições surgiram,
E João escreveu o Evangelho de João para defender esses posicionamentos contraditórios sobre a encarnacidade de Cristo. Ao mesmo tempo, qual o perigo que nós temos com respeito à teologia da encarnação de Jesus? É que os pós-lapserianos, que não são os que acreditam na humanidade de Cristo, num contexto geral e também da sua eternidade, eles acreditam que quando nós chegarmos no vale, ou seja, no contexto da vida, da luta de Jacó nos últimos dias, devemos viver uma vida sem pecado como Jesus viveu aqui na terra. E assim, sem intercessor, devemos enfrentar o pecado na sua mais terrível essência. Aí agora existe um ponto forte para os pós-lapserianos, porque eles acreditam que nós devemos viver como Cristo viveu, sem pecado nesse mundo. Olha, irmãos, a natureza pecaminosa nossa vai nos acompanhar até o último dia de 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Quando só nosso Supremo Pastor se apresentar no céu, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E esse corpo corruptível, que hoje está para ver a morte, será transformado no abrir e fechar de olhos. Isso quer dizer, irmãos, que esse corpo meu, ele vai estar até o último segundo antes da volta de Jesus. E aí eu pergunto, como é que nós enfrentaremos no campo da tentação o pecado em sua mais grave, vamos dizer assim, condição? Uma resposta eu posso dizer para todos nós aqui, é que nesse dia nós já escolhemos, nos decidimos de que lado nós queremos estar. E a nossa decisão será impactante para a tentação que vier do outro lado. E Cristo já haveria e já vai haver de ter tomado nós em toda a nossa natureza, revestido da sua beleza, e nós teremos o caráter dele em nós, transformando-nos semelhante a ele. Por isso, meus queridos irmãos, devemos hoje nos posicionar em que contexto nós queremos acreditar na natureza de Cristo, pós-lapseriana, humana, ou na natureza dele pré-lapseriana, eterna. Que assim seja a posição de cada um de nós conforme aquilo que está escrito, tanto pela serva do Senhor, como também pelos autores bíblicos e pelo próprio Jesus, que ninguém o convence de pecado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Podemos orar agora ou vocês oram depois? Podemos orar. Louvado seja Deus por essa mensagem vinda dos altos céus. Muito obrigada, pastor, por se dispor mais uma vez estar aqui conosco. Louvado seja Deus. Então, o senhor pode fazer a primeira oração e a seguida quem gostaria de fazer? Dar continuidade à oração, mais 2 pessoas, por favor. Ok, vamos orar e em seguida o próximo já ora também, tá bom? Amém, amém. Senhor Jesus, nós temos a alegria de poder ter um pastor perfeito que olha para nós em todas as nossas limitações, conhece as nossas dores, porque o Senhor mesmo nos fez e ao mesmo tempo o Senhor passou pelo campo dessa humanidade e aqui vivendo conosco, pôde enfrentar o pecado na sua mais dura essência. E assim vencendo, coloca perante nós não somente a possibilidade, mas a certeza de que cada um de nós podemos vencer também. Louvado seja o teu nome, porque aonde abundou o pecado, superabundou a bendita graça. E louvado seja o Senhor pela vitória que nos concedeu em teu nome. Amém. Amado Deus, Senhor dos altos céus, santo, santo, santo Senhor, dando continuidade, Pai, à oração do pastor André. Eu quero entregar, Senhor, cada um de nós em tuas mãos, para que o Senhor continue, Pai, nos ensinando o caminho correto a seguir, Pai. Essa sala tem sido
um cantinho muito especial para cada um de nós, Senhor, porque queremos te servir em espírito e em verdade, porque queremos, Pai, ser o teu povo, o teu exército escolhido para este final, Pai. Sabemos que o Senhor está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima para nos resgatar, porque não queremos mais estar aqui, Senhor. Queremos viver contigo, olhar no fundo dos teus olhos, Senhor. Mas sabemos que temos uma missão. Não podemos guardar só para nós tanta verdade, tanta luz, Senhor. Que possamos sair hoje desta sala e contar as maravilhas que o Senhor tem feito, dia após dia, Senhor. O Senhor nos fez servos, Senhor, para permanecermos nas tuas bênçãos, no teu cuidado, na tua proteção. Que possamos ouvir a voz do Santo Espírito nos chamando e nos advertindo dos perigos que Satanás tem intentado contra o seu povo neste tempo. Ó, Paizinho de amor, tem misericórdia. Continua conosco. Nos reaviva, Senhor. Nos reaviva, nos motiva, Pai. Tira de nós todo o medo, tudo aquilo que ainda nos impede, Senhor, de ir avante. Jesus tem pressa. Jesus, mais do que qualquer um de nós, está ansioso por terminar esse grande conflito. Derrama sobre nós, Senhor, a chuva serôdia. Mas sabemos que precisamos estar amadurecidos para recebê-la. Portanto, nos ajude, Pai, porque por nós mesmos não conseguimos. Em nome de Jesus, Senhor, continua falando conosco nos próximos momentos que seguirão. Use, Senhor, a boca dos teus servos para transmitir tudo aquilo que o Senhor quer falar. Se houver mais alguma coisa, Senhor, não nos deixe mudos. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, lindo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de participar dessa sala. Eu não participo todos os dias, mas sempre que participo, eu aprendo muito, eu chego mais perto do Senhor, e que o Senhor continue abençoando os mensageiros dessa sala, meu Deus, que eles possam cada dia ser usados por Ti para trazer mensagens que vêm tocar o nosso coração e nos fazer pensar em melhorar a nossa vida espiritual, em Te buscar de todo o nosso coração e andar com o Senhor. Abençoa todos os participantes dessa sala, concede-nos uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, é o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Maravilhoso amigo, Cordeiro e Salvador, como deixaste o céu pra salvar um pecador, para salvar um pecador. Anjos queriam poupar
seguir o exemplo teu, para seguir o exemplo teu. Além do perdão dos pecados, um exemplo nos destes aqui de como viver nesta carne, sem manchas e sem pecar, sem mancha e sem pecar. Como podemos mostrar-te o quão grato que somos, Senhor, consagrando o nosso viver para seguir o exemplo teu, para seguir o exemplo teu. Amém. Deus seja louvado. Amém, amém. Obrigada. Obrigada, Rutinha. Obrigada por esse louvor tão lindo. Neste momento, então, vamos para as considerações diante de uma mensagem tão linda, tão forte. Quem gostaria de começar este momento? Oi, Liginha, bom dia. Oi, bom dia, minha flor. Eu gostaria de fazer, na verdade, é um comentário, mas é uma pergunta para o pastor esclarecer um pouco sobre esse tema, né? A minha compreensão, né? Aí eu gostaria que ele pudesse explanar e confirmar ou, enfim, trazer mais alguma luz. A minha compreensão é que nós vamos permanecer, sim, com essa nossa natureza, né, pecaminosa até Jesus voltar. Mas o nosso caráter, ele vai ser transformado aqui antes de Jesus voltar. E a nossa natureza humana, né, pecaminosa, ela só vai ser transformada quando Jesus voltar, né, como está escrito, que o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, mas, ao mesmo tempo, o nosso caráter ele vai já ter sido transformado e se tornado semelhante ao de Jesus antes dele voltar, né? Porque está escrito lá em Parábola de Jesus que quando o caráter de Jesus for reproduzido perfeitamente no seu povo, então virá reclamá-los como seus, né? Então, assim, era só esse ponto, né, com relação à natureza e caráter, que eu compreendo dessa forma e gostaria se o pastor puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, abençoado. Está corretíssima. Uma vez que hoje nós corremos contra o tempo para poder nos assemelhar a Ele, nós nos assemelharemos em caráter e também em ações. E quando chegar o dia da controvérsia, nós nos posicionaremos. O que vai fazer a diferença nesse dia é a nossa decisão. Nós decidimos hoje, decidimos amanhã, decidimos ontem, e o nosso caráter está sendo transformado a cada dia, até quando chegar o dia da terrível crise que vai se instalar na Terra, nós já teremos, em outras palavras, o nosso caráter transformado segundo o caráter dele, para aqueles que se decidiram já, que está se decidindo,
E não é a grande dificuldade, né? O grande ponto a mencionar aí é que a nossa natureza pecaminosa, com toda a sua, vamos dizer assim, intensidade que vai ser aguçada no contexto de pecados externos, chamados assim de pecados externos, ou melhor, tentação externa, ela será aguçada, e nisto o nosso caráter ele entrará em conflito com a nossa natureza. Imagina só, aquilo que nós decidimos não será aquilo, não é que não será a palavra certa, mas aquilo que decidimos não fazer virá com intensidade para fazermos. Aí se cumpre a palavra de Gálatas 2:20, que aquilo que eu não quero fazer, ou seja, Cristo, Paulo chega falando, né, em Gálatas 2:20, mas ali ele também dá uma palhinha, onde ele fala que a sua natureza morreu e Cristo vive nele. Se eu não me engano, ele fala isso em Romanos também. Se eu não estiver enganado, é Romanos 6:37, quando ele diz ali, ou é Romanos 3:27, onde ele diz que aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, o grande conflito no final será a minha natureza pecaminosa querendo aguçadamente corromper o meu caráter. Mas aquilo que eu faço hoje, fiz ontem e vou fazer amanhã, o meu caráter formado, ele lutar e nós vamos conflitar contra a nossa natureza. Agora imagine, a nossa natureza gladiando com o nosso caráter e ainda vindo as tentações externas, tudo depondo contra nós. E aí haverá a grande pergunta na eternidade, como vocês conseguiram vencer? Unicamente pela graça de Cristo. Tá certíssima, Ruth, certíssima. Amém. É a tensão, né, pastor? A tensão que existe entre a carne e o espírito, né? E o que Deus ele fala para nós, né? É ter domínio, né? Domínio sobre a nossa natureza, dominar. E não pelo nosso próprio poder, mas pelo poder de Jesus, né? Mas é claro que nós temos a nossa parte, né? Que é decidir, que é nos esforçar, colaborar, né? Fazer aquilo que Deus espera de nós. Mas o poder é unicamente dele, né? E é esse conflito, né? Que o Senhor está apresentando, né? E que existe, né, entre a nossa natureza e o espírito, né? Mas Deus ele nos dá poder para dominar, né, a nossa natureza, né? Dominar. Ele fala, o pecado não terá domínio sobre vós se estiver em Jesus, né? Amém. Amém. Olha só, agora mesmo eu fiz um evangelismo e de 11 pessoas, 2 levaram a sério, e das 2 que levaram a sério no curso Como Deixar de Fumar, elas passaram 5 dias se desintoxicando do cigarro. E desses 5 dias, elas chegaram ao final e foram até ao meio de pessoas que fumam, e a fumaça, a forma de gesticulação do corpo, de levar o cigarro à boca, não mais, para elas, era uma tentação. A tentação foi vencida. E o que mais aconteceu? Elas agora sentam ao redor de pessoas que fumam, conversam com pessoas que fumam, mas não sentem aquela necessidade de fumar. Então, elas tiveram 5 dias de preparação, de desintoxicação e venceram a tentação do cigarro. Imagine só, nesse exato momento que estamos vivendo. Estamos lutando contra o pecado. Estamos buscando em Deus a purificação. Vai chegar um momento em que o pecado ele não terá mais domínio sobre a nossa natureza. Mas para aqueles que, infelizmente, estão cedendo ao campo da tentação, que estão se inclinando para o pecado, não estão se fortalecendo em Cristo para vencer o pecado, como estes se posicionarão naquele grande e terrível dia? Hoje é o dia de tomarmos a decisão de buscarmos a purificação. Hoje é o dia de vencermos. Não é amanhã, no grande e terrível dia que virá sobre a terra. Só concluindo a sua pergunta não, o seu comentário e pergunta ao mesmo tempo, Ruth, eu falei de indicar um livro para vocês, né? O livro é Parousia, volume 6, do autor Ami Rodot,
E o nome do livro é A Natureza de Cristo, Questões sobre a Humanidade e a Divindade de Cristo. E a editora não é a casa publicadora, é a Unaspress. Ou seja, é um livro muito bom, é um dos que mais assim, eu gostei de ler. Inclusive, eu tenho um sonho, eu espero em nome de Jesus realizá-lo antes dele voltar, de estudar, fazer um mestrado sobre a área da humanidade e divindade de Jesus, para estudar sobre cristologia. É um sonho meu, né? Mas deixa Deus conduzir que Ele está no controle da minha vida. Amém. Interessante. E o senhor falando aí, eu lembrei de um livro que eu já li, muito bom também sobre esse assunto, de um irmão adventista, chamado livro A Corrente de Ouro. É muito bom também, traz muitos os textos do Espírito de Profecia para clarear um pouco esse assunto, exatamente como o pastor tem apresentado. Corrente de ouro me lembra bem aquela frase: laços de ouro que liga o céu à terra. Aham, aham. Isso, Amém. aquele verso, né? E é Uhum. interessante que assim, a gente conversando sobre esse tema aqui, eu estava lembrando, eu não sei, não lembro exatamente a referência do texto que eu li, mas tem um texto no Espírito de Profecia que ela fala assim que ao nós praticarmos as ações, formarmos hábitos, né, e hábitos segundo a vontade de Deus, esses hábitos eles vão se tornando é como se fosse um novo caminho que vai formando na nossa mente, né? É como o pastor falou sobre a pessoa que fumava e parou de fumar e não tinha mais aquela necessidade, porque vai formando novos caminhos na nossa mente e aqueles caminhos passados, o Espírito Santo ele vai limpando, ele vai fechando, vai deixando no esquecimento, né? E vai formando novos caminhos na nossa mente, novos hábitos e aquilo vai passando a ser uma nova natureza. Ela fala exatamente essa expressão, como se fosse uma nova natureza. Mas é claro que essa natureza, como a gente já tem visto, né, nessa natureza pecaminosa, a gente vai ter ela até ser transformada quando Jesus voltar, né? Mas o nosso caráter ele vai sendo transformado até alcançar, né, a refletir completamente a semelhança de Jesus, né? Amém. Esse é meu comentário. Pois é, Rutinha, é que é interessante, se a gente for ao dicionário, né, fica bem claro que o semelhante, a palavra semelhante, ela vem do latim e é similiante, né, que se assemelha, que significa parecido no aspecto, no caráter, etc. Já o idêntico, o igual, é aequale, né, do latim, e quer dizer que tem a mesma grandeza ou o mesmo valor sem diferença, idêntico. Então, quando tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia falam de semelhante, é diferente de igual, né? Então, temos que também ter isso em conta porque faz toda a diferença. Sim, eu lembro, você falando aí, eu lembrei de um texto que ela fala no Espírito de Profecia que nós não podemos tornar Jesus totalmente igual a nós, porque ele já nasceu do Espírito, né? E então assim, nós podemos alcançar a semelhança do caráter dele, né? Mas é claro Exato. que a encarnação de Jesus foi uma experiência única, né? Assim, eu não sei, as minhas palavras podem ser limitadas para expressar. É exato, mas está certo, Rutinha. A Aparecida levantou a mãozinha. Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo? Bom dia. Sim, um pouquinho baixo, mas estamos ouvindo. Tá bom. Mas o que me chamou a atenção aí, eu lembrei daquele episódio de quando Deus, né, falou com Caim a respeito aí do pecado, né? Olha, o pecado está à sua frente. Então, basta você dominá-lo. Então, estava vendo aí a misericórdia de Deus. Ele vê todas as coisas, ele nos alerta, né? E me chamou a atenção, muito boa mensagem, e me veio essa mensagem, né? O pecado, quando o pastor contou aí que os fumantes, né? Ficou aqueles que fumavam, eu lembrei de quando fala que quando nós vencemos um pecado,
né, pela graça de Cristo, o inimigo não nos tenta mais. Eu lembrei dessa mensagem também que eu ouvi aqui né, na sala de consagração. E o versículo mesmo que veio na minha mente foi essa, me fez lembrar. Né? O pecado às vezes fica na nossa frente, né? E Deus falando, ó, cumpre você dominá-lo. Então, isso aí é nós que temos que fazer. E tudo é pela graça de Deus, né? A gente vai conseguir dominá-lo pela graça de Deus. E a gente só vai conseguir se a gente tiver realmente o que nós estamos fazendo, tendo essa comunhão diária com Ele, né? Nós, particularmente, e a gente aqui na sala de consagração, né? É o saber e o obedecer. Então, isso me chamou muita atenção, muito boa mensagem hoje. E eu deixei lá no escrito, irmãos, eu vou falar aqui, pastor, por favor, ore pelo meu lar. O inimigo tem levantado de uma forma terrível. Depois que eu passei a procurar obedecer. Ontem aconteceu algo que é só Jesus mesmo. Só Jesus. Então, eu peço a vocês que orem por mim, principalmente pelo meu esposo. E eu tenho certeza que Deus já deu o livramento, mas o inimigo ele não desiste, tá? Então, essa é a minha consideração. Eu escrevi lá o pedido, mas eu espero que vocês orem, por favor. Amém? Muito obrigada, essa é a minha consideração. Amém. Vamos orar sim, irmã Gabi. Deus abençoe a senhora, te dê forças para vencer esse momento que a senhora está passando, tá bem? Amém. 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 Mais alguém gostaria de considerar a mensagem? Bom, não havendo mais, tem certeza que não querem falar? Não havendo mais considerações, então vamos para a finalização, né, do dia de hoje e que possamos digerir durante todo o dia essa mensagem que Deus nos trouxe através do pastor André. E quem gostaria de fazer a oração final, lembrando de colocar todos os pedidos que estão aqui no escrito, né? Quem gostaria de fazer a oração final, por favor? Aparecida. Amém. Amém. Temos aqui vários pedidos, pedindo aqui saúde, né? Ana Maria, né, pediu pelo Roque Pereira que pronto. Amém? Sim, pedidos de saúde, né? Pedidos familiares, espirituais. Amém. Oremos então, Aparecida, obrigada. Senhor nosso Deus, Pai eterno, mais uma manhã o Senhor nos concedeu de estarmos perante o Senhor, Pai. Não estamos aqui porque nós queremos. Na realidade, a carne não quer. Mas o Senhor nos trouxe para estarmos aqui junto nessa sala. O Senhor nos agrupou, Senhor, neste lugar, para que possamos ouvir a Tua voz. Estudamos a palavra, o Teu Filho trouxe essa mensagem maravilhosa, falando sobre o Filho de Deus. Eu gostaria de pedir para o Senhor, Espírito Santo, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui, está me ouvindo. E o mais lindo, a coisa maravilhosa é saber que o Senhor está nos vendo, todos juntinhos, um olhar só para todos. Eu estou em Teoflotone, outro em Belo Horizonte, outro em Portugal, mas o Senhor está nos vendo todos juntinhos.
E o Senhor ouviu cada palavra que foi falada. Quero pedir aqui, Senhor. Sei que o Senhor já ouviu os pedidos, o Senhor já foi lá no chat e já leu, mas o mais bonito é que o Senhor gosta que nós falamos. Portanto, eu quero entregar, Senhor, fazer um pedido a Ti, que o Senhor venha restaurar a saúde, Senhor, de pessoas que pediram, né, pela saúde. Eu não sei quem foi que pediu. O pedido, Senhor, de pessoas para a vida espiritual, livramento. E eu gostaria de fazer um pedido especial pelo meu lar. Eu sei que os teus olhos estão sobre aqui, mas eu peço, Senhor, que me ajude. Não dá para escutar nada, Priscila. Portanto, eu te suplico neste momento, que no Salmo 46 diz que, versículo 10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Que o Senhor me ajude, Pai, a aquietar, a descansar o meu coração, né, confiar no Senhor. Eu entrego cada família da sala nesse momento. Que o Senhor visita cada lar, cada esposo, cada doente, Senhor. A irmã Irani, a irmã Cesiane, a Iaponira, a irmã Belinha, o pastor. Que o Senhor esteja conosco, meu Deus. Nos ajude a focalizar, Senhor, somente na cruz, para que nós não possamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nos fortalece e esteja conosco no percurso desse dia, que é desconhecido para nós. Mas eu tenho certeza que o Senhor já passou por ele. Portanto, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém? Amém.
Amém. Até amanhã, então, estaremos aqui mais uma vez, unidos e buscando o poder que vem do alto, do Espírito Santo de Deus. Amém? Tchau a todos. Fiquem com Deus.